E a imprensa esportiva de todo o Brasil repercute a chegada de Felipe Luiz no Flamengo. O Felipe Luiz vai fazer isso, montar um time que consiga jogar de um jeito que não se exija tanto um centroavante de área. O fato dele ter trabalhado com gigantes é legal. Ele só tem uma vantagem pro jogo de quarta-feira, uma única. O Ramon Dias não sabe o que vai fazer. E ele sabe como o Corinthians joga. E aí, a desgraça do Flamengo vai e manda embora esse cara antes do jogo. Sabe o que vai acontecer? O Felipe Luiz vai botar o Bruno Henrique do lado esquerdo, vai colocar o Gabigol de centroavante, vai colocar o De Arrascaeta do lado esquerdo, vai colocar o De La Cruz do lado direito, vai jogar com o Gerson de volante, vai fazer o time que todo mundo sabe que deveria jogar. E aí vai sobrar pro Corinthians, meu irmão. Com certeza, meu modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? O Felipe vem então preparado e com uma conexão muito grande com esse grupo. Os jogadores gostam dele, os jogadores respeitam ele. Dirigiu o Sub-20 do Flamengo e foi campeão mundial no Maracanã, vencendo o Olympiacos numa virada, já tem um título aí na sua trajetória. O Felipe, ele tem tudo para ser um grande treinador de futebol. Acompanhe agora as últimas notícias do Flamengo. Chega mais Nação na manhã desta terça-feira, dia 1º de outubro. Um ótimo dia para todos vocês, que seja um mês abençoado na sua vida, para sua família. E vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Felipe Luiz chegou no Mengão e já começou a movimentar ali o treino do Flamengo. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a chegada do Felipe Luiz. Mas faz o seguinte, dá aquela moral deixando o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. A gente tá aqui sempre trazendo conteúdo para você, a gente tem aqui a edição, a gente prepara tudo para você, as notícias do Mengão. Então dá aquela moral, se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando para você que todos os dias trazemos as informações do Flamengo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ao canal da ESPN Brasil, ao canal da Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Que tinha incrivelmente perdido todos os títulos que havia disputado no ano passado, parecia realmente que ia ser muito difícil as coisas darem errado. Título estadual não conta esse ano, né? Se por acaso não for campeão da Copa do Brasil ou brasileiro, claro que não. Imagina, termina o ano como o ano passado. Termina o ano respeito ao estadual, mas exatamente uma piada. E aí são 24 meses com um título estadual. Quem é que tá feliz com isso? Pega o investimento do Flamengo, olha o time do Flamengo. Só que o estadual é bom para dar um volume pro... Não, é bom para melhorar a estatística ali de que a gente Não, melhora a estatística. E aí de novo, porque foi... eu acho, se eu não me engano, no estadual foi o estadual onde o Flamengo menos sofreu gols na história. O Rossi foi premiado, teve uma certa regularidade, o ano era promissor. Não sei o quê. Gente, mas era o estadual, com todo o respeito também, a decisão foi contra o Nova Iguaçu. Caia quem quiser nessa, gente, não foi o estadual do Botafogo. Agora, se o Felipe Luiz... Então. Pelo segundo ano seguido, o Botafogo foi disputar o lado B do estadual. Não foi isso? E olha o que está acontecendo. Felipe Luiz, ele tem que se desconectar dessa... É difícil, hein? Porque, assim, o grupo que o conhecia, que está lá, ainda e convivia com ele. Porque ele é um funcionário do Flamengo. Então, ele não é um cara que sumiu e só se falava por telefone. Ele era alguém do dia a dia. Então, não no mesmo campo, mas ele é do Flamengo. Então, esta ligação, ela é boa num aspecto, mas, por outro, ele precisa romper tudo isso. Porque, eu repito, ele tem que tomar decisões que desagradam sempre. Mas não vai ser o caso para a quarta, né, Calçade? Mas o lado... Mas você sabe qual escalação o Flamengo vai ter? Então, mas espera aí. Mediante a impossibilidade de escalação de vários jogadores, ela continua a mesma. Aí, aos 10 minutos do segundo tempo, ele tira 3. Esses caras vão sair com um bico desse tamanho. Aí ele ainda tem um agravante, ele não vai colocar o Gabigol, parça Gabigol, ele tem que colocar o Carlinhos. O Carlinhos não pode atuar pela Copa do Brasil, já jogou pelo Nova Iguaçu. Então, assim... Dá para não atuar na quarta-feira com Bruno Henrique, Gerson, Arrascaeta e Gabigol? Não. Dá para esses caras não entrarem como titulares na quarta? Isso é óbvio. Que aí a gente fala, os amigos do Felipe Luiz, de longa data... Gabigol eu acho discutível. Tudo bem. Mas eu acho que o Gabigol está numa situação bem interessante, porque é o seguinte, Também acho. Tá tudo do jeito que você queria, tá legal, Gabigol?
Felipe Luiz, seu pai, seu amigo. Foi embora. Não, você mesmo falou que um dia jogo, é só chance. seria treinado por ele. Vai lá e resolve. Mostra que o Tite estava errado. Vai lá e resolve pra gente. Exatamente. Claro, vai lá ele acha que do ponto de vista... Se ele consegue. De estímulo, está aí. Certamente o estímulo do Gabigol vai ser muito maior do que foi nos últimos jogos, nas entradas com o Tite e tudo mais, por motivos óbvios, né? É um parceiro dele dos tempos de jogador. O Tite, a relação a gente sabe que nunca foi das melhores. A questão só é que, assim, o meu ponto é, olhando para os jogos do Flamengo, e é claro que o Gabigol pode resolver, fazer 3 gols, ele tem capacidade para isso. Mas o que a gente tem visto do Gabigol não é só um problema de falta de estímulo, não tô afim, não tô correndo, porque é um problema já de longa data. Tem jogado mal. Tem jogado mal. E é um problema também de falta de ritmo que vem de antes, né? Ruim. Das decisões. Então tem muita coisa no Gabigol. Óbvio que por conta de todas as ausências, a gente precisa lembrar sempre do caminhão de desfalques importantíssimos que tem o Flamengo, ele pode ser uma possibilidade, ele é uma possibilidade real para começar o jogo, muito mais estimulado, certamente querendo talvez dar a resposta que o Birner falou e tudo mais, só que não tem sido só isso o problema. Eu acho que a grande chance dele é se o Felipe Luiz, eu acho que o Felipe Luiz vai fazer isso, montar um time que consiga jogar, não estou falando de jogar com perfeição, fazer uma partida espetacular defensivamente, que consiga jogar de um jeito que não se exija tanto um centroavante de área. Que a minha questão com o Tite é só uma e ela é grande. E eu concordo com você. Não ter criado modelos de jogo... Só tinha um. Para você atuar, quando você não tem o Pedro, você só tem o Carlinhos não deu conta de ser um jogador à altura, tecnicamente, do que o Flamengo precisa, e o Tite não tinha um jeito de jogar diferente, e não tentou muito fazer coisas profundamente diferentes. Ele fazia as alterações, mas eram alterações pontuais, moderadas, tal, do jeito que ele acredita que o futebol tem que ser jogado, e é o jeito que levou a seleção, que deu para ele todos os campeonatos possíveis, com exceção da Copa do Mundo. Vale lembrar que o Tite ganhou todos os campeonatos que disputou, com exceção da Copa do Mundo. Tá? Não é qualquer técnico. Né? Então, o Felipe Luiz, se acreditar num tipo de jogo e funcionar rapidamente, porque vão ser o quê? 2 treinos e alguns vídeos até a partida, que não exijam um centroavante de área, isso pode favorecer o Gabigol, e aí ele pode mostrar que ele tinha condições de ter um desempenho que a gente, olhando, em princípio, acha que nesse momento ele não consegue ter. A segunda-feira foi de uma conversa, né? Porque o Flamengo jogou ontem. A terça é de algum treino muito específico e curto, não tem um volume grande, porque você tem que jogar na quarta. Então, assim, mudanças profundas, tá? Não acredito. Não acredito. O que tem é um certo alívio que pode ser exibido pelo elenco. Está aliviado, mudou o treinador e tal, e aí o elenco vai jogar mais solto, com desenvoltura e tal. Mas porque o que ele pode fazer de segunda a quarta-feira são apenas escolhas. Esse por aquele outro, jogue assim, jogue assado. Ele está de conhecer muito os jogadores, estabelece funções, limites, cenários do campo, isso ele pode fazer, isso aqui e aqui. Se tiver que treinar, não vai dar. Todo o trabalho dele vai ser orientado nesse sentido. Até quarta-feira, isto é impossível. Então, até quarta, ele faz apenas escolhas. Escolhe nomes, posições, funções, estrategicamente o que cada um pode fazer, qual é o comportamento do time e ponto final. E aí, torce para dar certo. Gente, não adianta achar que do cara com 24, 48 horas há uma revolução. Tem mágica, né? Não tem mágica. O que ele acredita, a partir daquilo que você treina, uma coisa que eu acredito, qual é o segredo dos treinadores? É transformar o que ele acredita em treinamento e dar certo. O fato dele ter trabalhado com gigantes é legal, mas não muda nada a vida dele se ele não conseguir levar para campo. Claro. E até o seguinte, também, coisas que já passaram faz muito tempo, já ficaram para trás. Ele só tem uma vantagem para o jogo de quarta-feira, uma única. O Ramon Dias não sabe
né? Vai fazer. Você não tem como... E ele sabe como o Corinthians joga. Mas ele tem... E há uma reversão. Ele pode ir aí individualmente, características de jogadores. É só isso. E há uma reversão de quadro. E o coletivo não vai mudar muito. Eu acho que a partir do momento que assim, a gente sabe alguns caras, vários dos caras que estarão em campo, com certeza, até porque nesse momento o Flamengo não tem aquele leque de opções que teria normalmente. Carta na manga. Eu não acho que é tão incógnita assim o time do Flamengo. Ao passo que o time do Corinthians, a gente pode até considerar, de certa forma, uma incógnita. Por tudo que a gente vê o Ramon Dias fazer, né, nessa alternância entre Copa e Campeonato Brasileiro. Ele vai de Gerson a partir do lado direito? Aonde o Gerson vai jogar pode ser uma das dúvidas. Mas assim, as outras... Porque assim, pro Gerson ocupar outra vaga... Pro Gerson ocupar outra vaga tem que sair alguém. Tá. De La Cruz. Né? Você põe aqui com... Que não está Pulgar, fisicamente bem. Gerson, um cara que não está fisicamente bem. Arrascaeta, Gonçalo Plata, Gabigol, Bruno Henrique. Perfeito. Mas tem que tirar alguém. Eu só acho assim... Que por sinal, ô desgraça que foi mandar o Tite embora, velho. Ô desgraça. Por que o Flamengo não esperou mais uma semana? Não esperou até quarta-feira, até quinta? Ele poderia cair na quarta-feira ou na quinta de manhã. Mas essa desgraça aí caiu já. Olha só o retrospecto desse cara. Olha o time que o Flamengo tem. O cara ser mandado embora na véspera de uma decisão para ir para uma final de campeonato da Copa do Brasil, aonde ele foi contratado para ganhar a Libertadores da Copa do Brasil. Ele, o Filhinho, o César Sampaio, o Fábio, Kleber Xavier, uma comissão técnica que é para lá de 2 milhões de reais, se não chegar a 3 milhões. O cara é mandado e aí quem substitui ele é um ex-jogador que o ano passado estava jogando. Olha que loucura. Então eu contrato o treinador que estava... que não queria trabalhar e disse que pode me chamar de mentiroso, pode me chamar do que vocês quiserem. Aí ele aceita o Flamengo, não fica no Flamengo sequer um ano, é mandado embora ele, o Filhinho, o Kleber Xavier, César Sampaio, o preparador físico, que 3 Copas do Mundo, perdeu as 3. Nem foi para as quartas de final. Contra a Holanda, contra a Bélgica e contra a Croácia. Se tivesse o Altair, o Muricy Ramalho, Muricy, não é o Muricy não, é o que era do São Paulo, Moraci, monstro de preparador físico, o Altair, um dos maiores preparadores físicos desse país, mas o cara teve 3 Copas do Mundo, não fez absolutamente nada, e ninguém fala do preparador físico, a gente só dá pau só no treinador, e do auxiliar, do filho, e do César Sampaio, que ninguém sabe que tá lá, ninguém sabe que existe, em relação à comissão técnica, e aí... A desgraça do Flamengo vai e manda embora esse cara antes do jogo. Sabe o que vai acontecer? O Felipe Luiz vai botar o Bruno Henrique do lado esquerdo, vai colocar o Gabigol de centroavante, vai colocar o De Arrascaeta do lado esquerdo, vai colocar o De La Cruz do lado direito, vai jogar com o Gerson de volante, vai fazer o time que todo mundo sabe que deveria jogar. E aí vai sobrar pro Corinthians, meu irmão. Porque do jeito que tava o Flamengo com esse treinador aí, Pife, o pior treinador da história da seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, uma vergonha contra a Bélgica e principalmente contra a Croácia, meu irmão, o Flamengo pode sim ter uma capacidade melhor de organização, e aí vem do ex-jogador que ano passado estava trabalhando como jogador, e aí é campeão do mundo, acho que com o sub-20 do Flamengo, se eu não estiver errado. E aí ele ganha a chance de poder realmente entrar na semifinal, para ir para a final, né? O Felipe Luiz, que já vai colocar o Gabigol, não tenho dúvida disso. Então, Tite, você é a maior vergonha. E outra coisa, hein? O Ramon Dias, para mim, não é o treinador suficiente para esse time que o Corinthians tem. Se esse cara cair, o primeiro nome é o Tite. O primeiro nome é o Tite, que negou o Corinthians 4 vezes. O Filipão... Todas as vezes que o Palmeiras precisou do Filipão, o Grêmio precisou do Filipão, o Filipão sempre teve à disposição. Sempre teve. Essa é a diferença de caráter de cada um. Essa é a diferença. Não dá para comparar Tite com o Filipão. Em todos os sentidos. O Filipão é muito mais treinador, é campeão do mundo, ganhou tudo. Agora o Tite fez uma... E para mim o Tite é o melhor treinador da história do Corinthians. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o que o Flamengo fez foi absurdo. E mais, imaginam o que ia acontecer? Imagina só, o Flamengo ia estar nadando de braçada. Olha como eles são incompetentes.
e aí bota um ex-jogador que não tá preparado ainda, pode ganhar um jogo, pode ser campeão, tá tudo certo, mas é muita incompetência para um clube tão forte como o Flamengo. Graças a Deus que esses caras estão no Flamengo. Felipe Luiz, novo treinador do Flamengo. Eu estou aqui como amante do futebol, como amigo do Felipe, para expressar a minha opinião, mas principalmente para dizer o quanto eu o vejo preparado para viver esse momento. E a preparação do Felipe não passa apenas pelos cursos de treinador, que é muito importante, ele o realizou com excelência, mas a principal preparação do Felipe começou em 2019, quando ele mesmo consagrado na Europa, decide vir para o Flamengo em busca de novas conquistas, novos desafios, conquistou, mas também viveu momentos de dificuldades junto com o grupo, superou esses momentos e isso deu a ele credibilidade, propriedade para entender o que é trabalhar, o que é estar lá dentro do Flamengo. A cobrança, a expectativa sempre muito alta. Não basta vencer, é preciso apresentar um futebol conectado com o DNA do clube, compatível com a qualidade dos jogadores que você tem em mão, que na minha opinião continua sendo o melhor elenco da América Latina, mas ao mesmo tempo sabe que é um privilégio estar lá dentro, ser cobrado, mas ter recursos para solucionar esses problemas. O Felipe vem então preparado e com uma conexão muito grande com esse grupo. Os jogadores gostam dele, os jogadores respeitam ele. Está começando a sua carreira, tem muito que aprender a se desenvolver, mas está pronto para estar lá, substituir o Tite nesse momento, que aliás, aproveito para desejar tudo de bom para o Tite, que encerra um ciclo, mas em breve iniciará um outro, tudo de bom para você. E para o Felipinho, sucesso, meu irmão. Sei o tanto que você sonhou com esse momento, o tanto que você preparou. Estarei sempre aqui na torcida. Vai com tudo. Deus te abençoe. Como as coisas mudam rapidamente, né, minha gente? O Tite ficou 11 meses no Flamengo. Realmente, o trabalho não foi bom, né? Não conseguiu render aquilo que se esperava. E a eliminação na Libertadores da América para o Peñarol e também a pressão interna, a eleição vem chegando no Flamengo, tudo isso colaborou para a queda do Tite. A nação rubro-negra não aguentava mais. E agora acontece o que a nação queria. Felipe Luiz assume interinamente. Tem aquela história do fator novo. Algo precisa acontecer para que as coisas se movam, saiam do lugar, crie uma motivação diferente. E Felipe Luiz é exatamente esse ponto. Primeiro, porque ele é uma novidade, é uma atração. Felipe Luiz está começando, mas começando mesmo a carreira de treinador. Ele tem 6 meses, se tanto, como treinador. Ele dirigiu o Sub-17 do Flamengo, dirigiu o Sub-20 do Flamengo e foi campeão mundial no Maracanã, vencendo o Olympiacos numa virada, já tem um título aí na sua trajetória. E estava relutante, e com toda razão, primeiro pela ligação que ele tem com o Tite e também por todo o processo que a gente sabe que acontece num clube de massa e da grandeza do Flamengo, de fritura, digamos assim, de um treinador. O Felipe sabe como isso funciona e estava incomodado com isso. Mas não teve jeito. Depois da vitória de ontem contra o Atlético Paranaense por 1-0, mas jogando mal, realmente ficou claro que nada ia sair do lugar. E Tite foi mandado embora e a diretoria do Flamengo falou para o Felipe Luiz o seguinte: você é um funcionário do clube e está sendo convocado, então venha, você é o treinador do Flamengo. E isso aí muda inteiramente o panorama do jogo Flamengo e Corinthians. A primeira partida será quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã. A volta será no dia 20 de outubro, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. E por que muda? Até ontem à noite, o Corinthians estava vivendo um ambiente melhor do que o Flamengo. Apesar de ter sido derrotado pelo São Paulo no Clássico em Brasília e estar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, correndo um sério risco, o Corinthians nas Copas vem muito bem. Se classificou para a semifinal da Sul-Americana, está na semifinal da Copa do Brasil, chegou o Memphis Depay, que incendiou a Fiel, e o ambiente melhorou muito. O clima é de muita confiança. No Flamengo, com o Tite, era o oposto. Eliminado da Libertadores da América, os jogadores visivelmente descontentes, desmotivados, travados. O Tite não sabia mais o que fazer e a diretoria queria mandá-lo embora, menos o presidente Rodolfo Landim, que foi convencido ontem após a partida no Maracanã. Então, com a chegada do Felipe Luiz, apaga-se tudo o que vinha acontecendo e o Flamengo parte do zero. E parte com confiança.
Primeiro porque o Felipe Luiz, ele é um grande nome, ele é uma grande figura do futebol. O Felipe Luiz, ele sempre declarou e demonstrou a sua paixão pelo Flamengo. Ele realmente é um grande rubro-negro. E isso atinge em cheio o coração da torcida, que quando ele encerrou a carreira e começou a treinar a equipe sub-17, já imaginava e sonhava um dia ver Felipe Luiz dirigindo a equipe do Flamengo principal. Só não imaginava que fosse tão rápido. E aí está. Ele chega com o apoio total da nação rubro-negra. Então o clima no Maracanã, na quarta-feira, que caso o Tite ficasse, seria de muita cobrança, de vaias, ei Tite, vai para aquele lugar e outras coisas mais, será um clima de euforia e de apoio total ao time do Flamengo. E os jogadores do Flamengo agora têm como treinador um cara que eles adoram e que até muito pouco tempo era companheiro e era jogador da maioria desse grupo do Flamengo. E quem não conviveu com ele, como esses novos reforços agora que chegaram, o tem como um jogador importante e tem admiração pelo Felipe Luiz. O Felipe, ele tem tudo para ser um grande treinador de futebol. Mas precisamos ter, neste momento, calma e analisar o seguinte aspecto. Ele está iniciando uma trajetória. É muito diferente ser jogador e ser treinador de um time principal, principalmente da grandeza do Flamengo, em um momento como esse, decisivo, mas ele tem todas as qualidades para se tornar um grande treinador e terá o apoio da torcida e dos jogadores. Então ele tem tudo para dar certo. E o que é dar certo? É passar pelo Corinthians jogando um grande futebol. Jogando um futebol compatível com a qualidade que tem este elenco do Flamengo, mesmo com tantas lesões e jogadores fora. Então o que a torcida espera é isso, um Flamengo com um ótimo desempenho. E cá entre nós, o Flamengo é melhor do que o Corinthians. O time do Flamengo é superior e o elenco é muito superior. Então o Flamengo, motivado, conectado e com o fator novo que se chama Felipe Luiz, entra muito forte nesses 2 jogos decisivos contra o Corinthians. Tudo mudou. Se o Flamengo estava em baixa, caidão, agora com Felipe Luiz ele ganha uma nova energia. E como será o Felipe Luiz como técnico, hein? Essa é uma grande curiosidade, porque a grande maioria não acompanha os jogos das categorias de base. O jogo que o Felipe fez que teve mais visibilidade foi a final do Mundial de Clubes no Maracanã, em que ele venceu de virada o Olympiacos por 2-1 e ele fez alterações, os jogadores que entraram fizeram a virada. Ele já mostrou aí que tem conhecimento, que sabe mexer as peças. Como será o Felipe Luiz como treinador? Olha, existem 2 caras que são fundamentais na carreira do Felipe Luiz, na trajetória deles. O primeiro, ele já disse, é o melhor treinador que ele teve. Ele ficava prestando atenção em todos os detalhes, anotava os treinamentos e guardava tudo num caderninho. Estou falando de Jorge Jesus. Jorge Jesus é uma inspiração e uma influência enorme para o Felipe, que com certeza já ligou para ele, Mister, assumi. Virei Mister também agora. O que é que eu faço? Me dá uma dica aí. Com certeza já rolou essa conversa. E outro técnico muito importante na vida do Felipe Luiz, Simeone, que não tem absolutamente nada a ver com o Jorge Jesus. Jorge Jesus é ofensivo, Simeone é defensivo e equilibrado. Mas eu fico imaginando que pode haver aí uma mistura desses trabalhos. O time do Felipe Luiz ser muito forte defensivamente, mas ter um futebol ofensivo de construção, de intensidade, mirando no exemplo de Jorge Jesus. Se o Felipe Luiz conseguir fazer isso com a qualidade que o elenco do Flamengo tem, ele já estará no coração da torcida do Flamengo como treinador. Vamos aguardar, mas que é muito interessante ver como será
esse início de carreira de Felipe Luiz no profissional, eu não tenho a menor dúvida que isso aí vai parar tudo e as pessoas vão querer observar. E ele é uma esperança para se tornar um grande treinador brasileiro, exatamente nesse mercado brasileiro de técnicos que anda em baixa e perdendo espaço. Felipe Luiz é o fator que mudou a decisão da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Vamos agora aguardar os resultados. Tá então, nação, Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo, já começou a preparar o Flamengo para a partida contra o Corinthians. E, meus amigos, a expectativa agora é muito boa. Se vê que o clima dentro do Flamengo é outro clima. Os jogadores já conhecem o Felipe Luiz conhece muito bem os jogadores, então eu acho que ele vai conseguir poder montar o time para a partida contra o Corinthians. Lembrando, nós não vamos poder cobrar o Felipe Luiz nessa partida contra o Corinthians, porque ele chegou justamente na segunda-feira, 2 dias apenas faltando para a partida contra o Corinthians. Não tenho que esperar muito, mas eu acho que já veremos uma melhora do que era antes, porque o time nas mãos do técnico Tite estava em frangalhos. Agora eu acho que com o Felipe Luiz já vai ter uma outra cara. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado, porque hoje vamos trazer para você a apresentação oficial do Felipe Luiz aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado, sempre no Maraca vendo o Mengo jogar. Cinquadinho, Júlio fazendo a bola rolar, como já dizia o hino, vou repetir pra vocês, uma vez Flamengo...